Olá a todos e sejam bem-vindos ao balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de outubro. Não foi um mês muito produtivo, voltou a não ser um mês muito produtivo em termos de quantidade de leituras, mas se falarmos em termos de qualidade, sim, o mês foi muito interessante, sobretudo para o meu marido. Digo-vos que no meu caso eu li e consegui completar a leitura de 6 obras, o maridinho leu 4 e o filhote completou uma leitura que já vinha desde setembro. Por isso, no total foram feitas cá em casa 11 leituras. Vou, como de costume, falar um bocadinho sobre elas. Vou, como de costume, debruçar mais sobre as minhas, porque é normal que eu perceba melhor aquilo que eu li, aquilo que me trouxe cada uma das leituras. Quanto às leituras dos meus homens, dir-vos-ei quais foram e direi também aquilo que eles acharam das mesmas, assim de uma forma muito breve. E para que o vídeo não fique tão gordo como provavelmente vai ficar, vamos lá ao assunto, vamos logo direto ao assunto e digo-vos então que, em primeiro lugar, antes de falar das leituras que eu fiz durante o mês de outubro, digo-vos que quase todas elas foram feitas para o meu projeto Outubro Hispano-Americano e, falando desse projeto, é normal que eu aproveite este balanço mensal para agradecer-vos mesmo muito do fundo do coração aquilo que vocês andaram a ler para esse projeto e que vocês foram partilhando comigo, seja de uma forma ou de outra. Eu fui-me apercebendo pelo Goodreads, fui-me apercebendo pelo Instagram, que bastantes pessoas se juntaram a mim, bastantes leitores se juntaram a mim durante o mês de outubro e que pelo menos uma obra de um autor hispano-americano paparam durante o mês de outubro. Às vezes não foi assim uma leitura tão saborosa como as pessoas estavam à espera, a mim também me aconteceu o mesmo, mas o que interessa é que o balanço foi muito positivo e que eu vos agradeço mesmo muito e que vos convido desde já a juntarem-se a mim mais uma vez para o próximo outubro, para outubro de 2022, para celebrarmos e homenagearmos e conhecermos ou descobrirmos ou redescobrirmos tudo aquilo que de maravilhoso e mágico se escreve naquelas latitudes pan-americanas. Ora, agora depois dos agradecimentos, falo-vos daquilo que eu verdadeiramente li para esse projeto. Não li tudo a que me propus, eu tinha-me proposto ler 5 obras de 5 autores hispano-americanos. Um deles não consegui chegar a ele. Não consegui e ao mesmo tempo também não achei que deveria insistir na leitura porque estava bastante desiludida no momento em que poderia pegar nessa leitura e achei que, como era uma leitura bastante densa, que talvez se eu fosse com essa desilusão e com essa amargura para a referida leitura, a mesma poderia ressentir-se disso e não me trazer de maneira nenhuma nenhum resultado nem nenhuma experiência gratificante. Essa obra que ficou por ler foi a de Mário Vargas Llosa. Eu sei que este autor é muito complexo, eu sei que ele é denso e por isso mesmo achei que não deveria insistir. E então fica para o ano, não sei se vou deixá-la para outubro de 2022, se a lerei mais cedo do que isso, depois vê-se, mas para já vai regressar às estantes. As 4 obras que eu li sim para o Outubro Hispano-Americano, 2 delas já têm vídeo de opinião, as outras 2 decidi não fazer, não falar-vos delas no vídeo de opinião em específico, vou falar delas aqui no balanço mensal, mas vou deixá-las já para daqui um bocadinho. Vou assim por ordem cronológica mencionar aquilo que eu li durante outubro e que foram para o meu projeto esse que eu arranquei com 2 releituras. A primeira delas foi A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Já há vídeo de opinião, eu deixo ficar, se não me esquecer, aqui nos cartões, deixo de certezinha absoluta ficar na caixa de descrição. Se ainda não viram o vídeo, aconselho-vos a ver,
porque eu babo literalmente a falar desta obra, babo porque esta é a Isabel Allende que eu adoro, esta é a Isabel Allende que me entusiasma, que me deixa presa a tudo aquilo que ela escreve, e foi uma releitura com um sabor muito, muito, muito doce, muito, muito, muito bom, que me levou mais uma vez ao Chile, que me levou mais uma vez a uma contextualização histórica e social fascinantes, e que me levou a conhecer duas famílias, mais o seu lado feminino, embora eu não possa de maneira nenhuma pôr de lado o lado masculino, já que também um dos protagonistas desta obra é Esteban Trueba, que é da família Trueba, que por um casamento deste próprio Esteban se junta à família Del Valle, e é essa família que nós vamos acompanhando ao longo de bastantes anos do século XX chileno, e claro, vamos de certezinha absoluta com esta leitura conhecer um bocadinho mais dessa contextualização política, histórica e social que já mencionei. Adorei regressar a isto, adorei a regressar a este matriarcado, a estas personagens femininas espetaculares, estrondosas, fortes, com bastantes imperfeições, com um lado, sobretudo, da personagem Clara, com um lado ali um bocadinho místico e um bocadinho mágico e um bocadinho sobrenatural, mas que não mexeram, esse lado pelo menos não mexeu nada comigo, com este meu lado mais crédulo, e eu adorei esta leitura, esta releitura, foi a melhor experiência do meu Outubro Pan-Americano deste ano, e dei-lhe um 10 em 10, e recomendo-vos vivamente a ver o correspondente vídeo de opinião. A segunda obra também foi uma releitura, muito por culpa da Catarina, que nos desafiou e até criou um grupo no Instagram para juntarmos a ela e lermos ou relermos 100 anos de solidão de Gabriel García Márquez. Era uma releitura que eu já queria fazer há muito tempo, e então este empurrão da Catarina foi o clique necessário para eu regressar ao Gabo e regressar àquela obra que 99,9% das pessoas que amam Gabriel García Márquez dizem que é a sua obra-prima. Foi uma releitura que, por um lado, me trouxe tudo aquilo que eu já tinha retirado dela a quando da leitura inicial. Eu li esta obra muito novinha, e senti-me, por um lado, cativada por este estilo que é puro e duro de realismo mágico, mas ao mesmo tempo algo confusa e algo perdida. E essas sensações regressaram com a releitura. Não foi, e voltei a perceber que esta obra para mim não é a obra que mais me agrada e mais me entusiasma de Gabriel García Márquez. Continua a ser, essa sim, O Amor em Tempos de Cólera. Essa para mim é que é a minha obra-prima de Gabriel García Márquez. Esta obra é genial, é uma obra-prima, é uma obra que não está de maneira nenhuma ao alcance de qualquer escritor, muito pelo contrário, mas também acho que não é para todos os leitores, e sobretudo para mim, que tenho, como eu já disse, esse lado muito crédulo. Foi uma experiência que mexeu um bocadinho comigo e que muitas vezes, algumas vezes, me saturou, me deixou sufocada, e que por isso mesmo eu não consigo dar mais do que um 8 em 10. Contudo, tem muita coisa positiva, muitos paralelismos que eu fiz com a contextualização social, histórica e política da Colômbia e de toda uma América Latina, que essa sim, essa parte eu adorei e adorei fazer todos esses paralelismos. Mas se vocês quiserem saber um bocadinho mais da minha opinião, já há vídeo de opinião desta obra, dei-lhe um 8 em 10 e recomendo então que vocês vejam o correspondente vídeo onde eu me espraio mais sobre as razões que me fizeram reler esta obra e dar-lhe um 8 em 10.
As duas obras que me faltam falar de que eu li para o Outubro Hispano-Americano foram, por um lado, um regresso a um autor que eu amo, amo, amo de paixão, e outro foi uma leitura de uma autora jovem, contemporânea, e que eu queria muito conhecer por causa de todas as opiniões positivíssimas que eu tinha visto por aí pelas bandas do BookTube estrangeiro, e que fizeram com que eu quisesse comprar essa obra e lê-la. Mas, seguindo a ordem cronológica, falo-vos primeiro de Quien de Nosotros, de Mario Benedetti. É uma obra que eu li em e-book, por isso deixo-vos ficar aqui a capa. Fiquei a saber que é a primeira obra que Mario Benedetti escreveu. É uma obra muito pequenina, não chega a 100 páginas. Está dividida em 3 partes, não está traduzida para português, infelizmente, mas, como eu estava a dizer, está dividida em 3 partes e cada parte está protagonizada por uma das 3 protagonistas, uma das 3 personagens protagonistas desta obra. São 3 personagens, como eu digo, que já se conhecem há muito, muito tempo, desde a sua infância e adolescência. São 2 homens e uma mulher, que então nos fazem compreender os seus pontos de vista através dessas 3 partes em que a obra está, como eu já disse, dividida, e faz-nos perceber que muitas vezes nós julgamos a outra pessoa, nós pensamos que conhecemos o outro lado, conhecemos o outro lado de outra pessoa, o outro lado de uma pessoa que nos é muito próxima, através de meias verdades, de ideias pré-concebidas que nós temos dessa pessoa, conclusões precipitadas que nós tiramos de alguns comportamentos dessa pessoa, e faz-nos então pensar quem de nós outros nunca fez isso. Quem de nós nunca achou que conhece alguém muito bem, e afinal vai saber e não conhece, só tem dessa pessoa uma ideia pré-concebida, uma ideia que não é completa, que fica pela metade, e que muitas vezes essa ideia pré-concebida leva a que nós façamos algumas coisas que basicamente levam a que destruamos, a que ponhamos em causa relacionamentos, que ponhamos em causa sentimentos, que ponhamos em causa inclusive atitudes e ideias nossas e comportamentos nossos e ações nossas. Gostei mesmo muito, eu acho que Benedetti é um mago, é um autor por excelência que conhece como quase ninguém os relacionamentos humanos, e isso percebe-se perfeitamente nesta pequenina obra, à qual eu dei um 8 em 10, não é a minha obra favorita de Mario Benedetti, também infelizmente não está traduzida para português, mas se vocês quiserem tentar dar-lhe uma oportunidade, eu aconselho e muito. A quarta e última obra que eu li para o Outubro Hispano-Americano foi a maior desilusão delas todas. Foi esta que vos vou mostrar, também ali na língua original, Casas Vacías, de Brenda Navarro. Esta autora mexicana é uma autora novinha, ela nasceu em 1982, é socióloga, é economista feminista e tem um currículo bastante interessante. Esta foi então a sua primeira obra, o seu primeiro romance, e é uma obra que eu já sabia que me iria levar a temáticas muito duras, mas temáticas essas que me são muito caras e que eu procuro muitíssimas vezes nas minhas leituras. É uma obra que se debruça sobre o desaparecimento de uma criança que ainda por cima se chama Daniel, como o meu filho, e de tudo aquilo que esteve por trás desse desaparecimento, e também de tudo aquilo daquele vazio e daquele desespero que eu não consigo imaginar, nem consigo conciliar na minha vida, de uma mãe que, assim, de um momento para o outro, se vê sem o seu filho pequenino. E acho eu que eu contando isto, vocês percebem logo de imediato
o porquê de eu estar muito entusiasmada com esta leitura, não só por causa disso, mas também por todas as opiniões muito, muito positivas que eu tinha visto no Booktube estrangeiro, em Booktubers que eu vou seguindo e nos quais eu confio mesmo muito. Mas, ou porque não foi a melhor altura para eu ler esta obra, talvez, ou porque eu acho que essa é a razão maior, esta obra está escrita num tom muito, muito cru, muito frio, sim, não consegui criar ligações com a mesma, nem com as personagens, e isso parece uma coisa inacreditável. Como é que eu, mãe, não consegui criar ligações com esta mãe que está desesperada, nem com as outras personagens, nem com as suas relações disfuncionais, nem com a sensação de puro desespero e de nos tirarem o chão quando alguma coisa como esta acontece a alguém que de um momento para o outro se vê sem o seu filho e não sabe se ele está morto, se ele está desaparecido, apenas toda essa angústia, que eu acho que é uma angústia sem nome e que acho que é humanamente impossível nós lidarmos com ela. Como é que eu não consegui criar laços com esta obra e como é que ela não foi capaz de me deixar todo um impacto e todo um lado dilacerado que eu estava à espera de sentir e que não senti. Fez-me recordar aquilo que aconteceu quando eu tentei ler a obra O Ano do Pensamento Mágico de Joan Didion. Também não fui capaz de criar nenhum laço com essa obra. E mais uma vez digo que a culpa é minha, de certeza absoluta, porque uma e outra obra focam coisas tão dolorosas e tão sofridas e tão horrendas, mas focam num estilo e num, como é que eu ia dizer, num tom que eu acho demasiado frio, demasiado cru, eu preciso de sentir. E se eu não sinto, eu acho que a obra e a leitura não cumprem aquilo que eu estava à espera que elas cumprissem. E como eu não senti e como eu não consegui criar ligação, não consigo dar a esta obra mais do que um 5 ou um 6 em 10 no máximo, porque eu acho que ela está extremamente bem escrita, eu acho que ela nos traz personagens, sim, que são personagens interessantes, as suas relações muito disfuncionais, que nos traz uma perspectiva daquilo que é o México dos dias de hoje, e onde há muitos desaparecimentos, infelizmente, mas mais do que isso não me trouxe e eu então não consigo deixar de dar-lhe uma nota como um 5 ou um 6 em 10, ok? Foi a desilusão do mês e muito provavelmente uma das desilusões do ano. O meu outubro ainda teve direito a que eu concluísse depois de quase julho, agosto, setembro, outubro, sim, quase 4 meses depois eu fui capaz, mas também digo-vos, estes 4 meses valeram muitíssimo a pena de concluir esta obra que sim, que me abraçou tanto, de José Luís Peixoto, uma obra grande, uma obra toda ela composta por pequenas histórias, pequenas crónicas que o autor, tal como ele diz aqui no finzinho, foi publicando ao longo de 10 anos, desde 2001 a 2011, em revistas e em jornais. E o que é que eu vos posso dizer disto? Comecei a ler esta obra dia 30 de junho, terminei-a no dia 24 de outubro e senti-me sempre abraçada, sempre. E senti-me maravilhada e extasiada com o poder que José Luís Peixoto tem de criar assim, frases e parágrafos deliciosos. Ele sabe, como poucos, brincar com a língua portuguesa e juntar palavras e formar frases e parágrafos e textos lindíssimos. É impossível nós não nos rendermos à arte de trabalhar a nossa língua que José Luís Peixoto possui.
Foi uma leitura extraordinária que eu fui fazendo com calma e que eu, se vocês ainda não leram, têm que fazê-lo, por favor, mas se forem ler isto pela primeira vez, façam como eu, vão saboreando, vão degustando tudo aquilo que está aqui dentro, calmamente, tranquilamente, porque tem aqui um pouco de tudo, tem um pouco da vida dele, desde a infância até à fase adulta, tem muita coisa associada à sua escrita, não é? À sua profissão, a muitas das suas viagens essas ou por lazer ou relacionadas com o seu lado profissional. Tem muita coisa aqui de brincar com os textos, de brincar com temáticas, de escrever acerca de temáticas e sempre em crónicas curtinhas que têm no máximo 4 páginas. É muito, muito bom. Eu amei tudo o que aqui está. Claro que houve uma outra crónica ou uma outra parte que não me agradou tanto e que por isso mesmo me impede de lhe dar um 10 em 10, que era a minha vontade. Dou-lhe um 9 em 10 porque há umas crónicas sim que não me apaixonaram tanto, mas há outras que são brilhantes, entusiasmantes, deliciosas e que me fazem querer abraçar esta obra e continuar a ler Peixotinho, e vou sim continuar a ler Peixotinho com obras que venham da biblioteca da minha terrinha ou que eu compre e tenha aqui nas minhas estantes. Peixoto continua a mostrar o porquê de eu achar que ele, e de ter plena consciência que ele é um dos meus autores favoritos. Como não, este homem escreve lindamente. A última obra que eu li durante o mês de outubro, ou pelo menos que eu concluí, porque, como eu disse na TBR de novembro, eu iniciei o volume 2 das obras completas de Maria Judite Carvalho. Não terminei, estou a terminar agora durante o mês de novembro, mas a última obra que eu li e concluí durante o mês de outubro foi uma facadinha na minha TBR de outubro, porque estava previsto, para além de Mário Vargas Llosa, estava previsto que eu fosse ler esta obra também durante o mês de outubro, mas depois da desilusão que foi Caça às Bacias, eu decidi que tinha que ler qualquer coisa muito levezinho, mesmo muito levezinho, que fosse tipo pastilha elástica, que não me fizesse pensar, que fosse cheinha de clichês e de muita previsibilidade, e então fui à estante e retirei a Agenda Vermelha de Sofia Lundberg, não sei, ela é sueca, não sei como é que se pronuncia o apelido dela. Esta obra foi oferecida ao meu marido há quase 2 anos e eu já sabia que isto me ia dar uma historiazinha levezinha, que me ia fazer chorar, como fez chorar Baberranho no final da obra, cheia de clichês, cheia de personagens, pronto, não muito desenvolvidas, assim com aquele lado redondo que eu gosto, cheia de previsibilidade, pronto, sim, sabia que era uma velhota que estava a contar as suas memórias a uma sobrinha neta, pronto, e adorei essa ligação, como é que eu ia dizer, esse amor incondicional que existe entre esta velhota de 96 anos e a sua sobrinha neta. Gostei muito de as conhecer, gostei muito de ir através das memórias da Doris, que é a protagonista, de ir conhecendo a sua vida, cheia de percalços e cheia de acontecimentos entusiasmantes, e foi uma leitura que me trouxe aquilo que eu queria mesmo que ela me desse, ou seja, cumpriu o propósito dela, dei-lhe um 8 em 10, soube mesmo muito bem, e em novembro vou voltar a meter uma leitura levezinha pelo meio das leituras mais densas, porque estou mesmo a precisar disso. 8 em 10. Agora, falando daquilo que os meus homens leram durante o mês de outubro. Como eu disse, o meu Nuninho, o meu marido, leu 4 obras. Uma delas também já a trazia de meses anteriores. Falo-vos do Fim do Homem Soviético, de Svetlana Alexievich. Ele amou isto, como eu sabia que ele iria amar. Ficou entusiasmadíssimo.
com esta Nobel da Literatura e quer agora, com algum espaçamento, não é? Tal como eu estou a fazer, continuar a ler as suas obras, e eu fiquei mesmo muito contente porque eu li esta obra entre maio e junho. Há vídeo de opinião aqui no meu cantinho, depois eu deixo-vos ficar aí também. E estava mesmo desejosa que ele gostasse desta obra tanto como eu gostei, e ele sim adorou-a, adorou conhecer então tudo o que esteve por trás deste tempo de desencanto face ao que era o sovietismo ou o comunismo. Adorou e deu-lhe um 10 em 10, e então já somos dois cá em casa a recomendar esta autora bielorrussa. E, no caso, O Fim do Homem Soviético. Vale muitíssimo, muitíssimo a pena. Depois, leu também José Luís Peixoto, Almoço de Domingo. Sim, esta obra já mora cá em casa e ele já a papou e adorou, e ainda me deixou mais interessada e curiosa e entusiasmada por conhecer esta, que é a última obra que José Luís Peixoto publicou. Quero mesmo muito conhecê-la, não sei quando eu farei, mas ele adorou, recomenda mesmo muito esta obra e deu-lhe um 10 em 10. Também 10 em 10, também mais uma obra que é das mais recentes cá de casa. Leu Mil Sóis Resplandecentes, de Khaled Hosseini, este autor de origem afegã. Não preciso dizer que quero muito ler esta obra também, e que estou ainda mais entusiasmada depois da leitura do maridinho. Ele deu-lhe um 10 em 10 e acho que percebem perfeitamente por tudo porque é que eu quero muito também chegar a ela o mais breve possível. A última obra que ele leu durante o mês de outubro foi uma obra que já mora aqui em casa há muito tempo. Já não sei desde quando é que esta obra está cá em casa, mas acho que teve muito a ver com ele ter lido O Fim do Homem Soviético, ter pegado nesta obra que deve estar cá em casa pelo menos desde o início dos anos 2000, e falo-vos de Eu Quero Viver, que é um diário de uma adolescente que foi descoberto nos arquivos do KGB, é de Nina Loboskaya e chamam-lhe a Anne Frank soviética. Eu sei que já li esta obra há muitos anos atrás, e aquela sensação que eu tenho ainda dela foi corroborada pela do meu maridinho. Ele gostou disto que está aqui, deu-lhe um 8 em 10, mas achou esta obra, tal como eu achei quando a li, algo maçadora, um bocadinho maçuda, que repete as coisas mais do que uma vez, que não é, e perdoem-me, mas não é tão entusiasmante como o Diário de Anne Frank. O estilo da autora, da miúda que escreveu, que no caso é esta que está aqui, não é tão entusiasmante como o de Anne Frank, porque as vivências em si acho que são tão interessantes como os da Anne Frank, porque estamos a falar da época soviética, do bolchevique, dos anos 30, creio eu, acho que anda muito por volta dos anos 30, sim. Tudo isso acho muito interessante, mas o estilo da obra é algo maçador, é maçudo, e também há, segundo o meu marido, isso eu já não me lembrava, aqui há alguns acontecimentos que ele acha pouco verosímeis, mas lá está, ele também disse, eu acho pouco verosímeis, se calhar na altura era isso que acontecia, porque acho que ela faltava à escola assim, sem mais nem menos, sem razões, e depois não explica. Pronto, há coisas aqui que ele achou pouco verosímeis e que fizeram então com que ele não gostasse assim tanto da obra, lhe desse um 8 em 10. Por fim, para terminar, mostro-vos aquilo que o meu filhote leu em setembro, que isto já vem desde setembro. E que foi então uma recomendação minha perante o facto de que ele não está muito interessado em ler hoje em dia, anda a ler cada vez menos e estava a querer alguma coisa assim mais leve, mais com aura de mistério. E então eu disse-lhe, por que não tu conheces a Patrícia
e conheceres o bando da Patrícia, entre aspas, não é? Todo este grupo de amigos que têm sempre mistérios para resolver em cada um dos volumes. São imensos volumes da Patrícia e eu tenho-os por aqui, vocês não conseguem ver, mas estão por aqui, tenho embaixo, são muitos e eu sou sincera, há uns anos atrás comprei os volumes da Patrícia e fui relendo-os. Isto foi lido, ora, este por exemplo, por mim foi relido em 2014 e ele então leu este, está com o segundo nas mãos, mas está muito atrasado e gostou muito, deu-lhe um 10 em 10. Não sei por que razão ele vai deixando as leituras para trás. Mas o que é que eu hei de fazer? Eu chamar a atenção, vou pedindo para que ele leia um bocadinho todos os dias. Sei que às vezes é complicado com os treinos que ele tem à noite, depois ele chega à casa, está cansado, come e quer ir dormir, depois, porque se levanta depois muito cedo de manhã, mas ao fim de semana poderia fazer um bocadinho de leitura e nem isso tem feito, a ver se esta fase passa e se ele regressa pelo menos ao ritmo que ele tinha antes, há uns bons meses atrás, ok? Leu então o volume 1 da Patrícia, O Segredo da Casa Azul, e para quem não conhece esta Patrícia é mesmo muito bom. Eu sei que algumas das obras desta saga já foram reeditadas, já há edições bem mais recentes do que esta, e se vocês tiverem miúdos entre os 12, 13, 14 anos por aí, ou que até tenham menos do que 12 anos e gostam de mistério, eu aconselho vivamente estas histórias da Patrícia, são mesmo muito, muito boas e mesmo para graúdos como eu são boas, por isso acreditem que valem mesmo a pena. E é isto, já vos mostrei tudo aquilo que foi lido durante o mês de outubro cá em casa. Digam por favor aí desse lado, que agora o sol está mesmo a bater e até está a fazer para ali reflexo. Digam por favor o que é que vocês foram lendo em outubro, relembrem por favor nos comentários se leram alguma obra para o meu outubro hispano-americano e como é que correu essa experiência, e se já leram alguma destas obras que eu mostrei, destas 11 obras que foram lidas cá em casa durante o mês de outubro, digam-me por favor aquilo que acharam delas, e se há alguma que ainda não leram e que queiram muito ler, não se deixem, como é que eu ia dizer, não se esqueçam por favor de deixar isso nos comentários, porque já sabem que é uma das partes que me dá mais pica, e hoje em dia que eu ando com mais preguiça nisto, quanto mais comentários tenho, mais entusiasmada fico, e pode ser que eu volte ao ritmo que eu tinha antes do início do ano letivo, que sim, muita coisa tem a ver com isso, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau! E que tenham boas leituras durante o mês de novembro. Beijinhos!